Eu quero, aproveitando o tempo da melhor maneira possível, e já me desculpando com os irmãos, com o pastor Cleiton Collins, com a missionária Michele, porque na minha cabeça o culto seria até às 9 horas. Então foi um equívoco da minha parte e tivemos um imprevisto e por isso chegamos nesse horário. Não é que seja costume, eu só gosto de chegar cedo no culto, mas por essas duas razões, do equívoco do horário do culto e de um imprevisto, nós chegamos um pouco além do horário. Mas eu quero aqui agradecer a princípio a Deus por estarmos aqui conhecendo esta igreja, a missionária Michele Collins, pastor Cleiton Collins, que dispensam comentários do trabalho que fazem tanto para Deus quanto a nível social. Mas aqui a nossa gratidão também a Deus pela vida deles. Eu que os conheço, no sentido de os acompanhar há muitos anos, claro que ele nem sabe disso, mas o pastor, desde quando fazia programas na Rádio Tamandaré e outras, que eu já acompanho o ministério do pastor Cleiton Collins, aqui estimo. Então aqui a minha gratidão por estar com os irmãos, a nossa irmã missionária Michele, a toda a igreja, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu sei que as horas estão bem avançadas para o nosso horário, mas uma reflexão bem breve na palavra de Deus. Primeiro livro das Crônicas, do capítulo 28, e eu queria trazer uma palavra de Deus. Eu sei que os irmãos estão neste momento desta campanha de construção do templo para abrigar o povo de Deus para adoração. Então vamos uma reflexão na palavra de Deus. Primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 28 e o versículo 10 apenas, e o texto sagrado diz assim: olha, pois agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário, esforça-te e faze a obra. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados, se tem uma coisa em que Deus projetou desde o início da criação, foi um lugar reservado para adorá-lo, para exaltá-lo. Desde o Gênesis nós observamos isso, quando o Senhor havia plantado o homem Adão e posteriormente a sua esposa Eva. O Senhor os colocou no melhor lugar que o mundo tinha para abrigar um ser humano, no paraíso, no jardim do Éden. Tudo quanto havia de melhor no mundo, Deus havia colocado naquele lugar. E é por essa razão que o Senhor havia colocado exatamente o homem também naquele lugar, para que ele desfrutasse do melhor do mundo, no sentido da vida, do melhor daquilo que Deus havia projetado e criado para todos os seres humanos posteriormente que viriam da descendência de Adão. No entanto, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos Deus habitando no céu, onde anjos cantam, adoram e exaltam o seu nome. No entanto, o livro do Gênesis faz questão de mencionar que todos os dias, pela viração do dia, o Senhor descia dos céus ao jardim do Éden e encontrava-se com o homem no lugar de encontro dentro do jardim do Éden. É preciso entendermos isso, que muito embora o jardim do Éden fosse o paraíso, fosse o melhor lugar do mundo, mas havia um lugar específico dentro do jardim do Éden, chamado de lugar de encontro. E nesse lugar o Senhor tratava com Adão, o Senhor conversava com Adão, o Senhor tinha um relacionamento com Adão como um pai tem para com o filho, uma intimidade fora do normal, de maneira que esse relacionamento de Deus para com Adão, ele era exercido todo santo dia, o que nos dá margem para a compreensão de que o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, o Deus que nós estamos aqui esta noite prestando a Ele um culto, uma cerimônia, uma celebração, Ele é um Deus de relacionamento, Ele é um Deus que ama o ser humano. A Bíblia diz que Ele é tão grande, contudo a ninguém despreza. Ele ama se relacionar com o ser humano. Mas quando eu olho para o Éden, quando eu olho para Adão, quando eu olho para esse relacionamento de Deus para com Adão, eu vejo isso mediante uma consequência. E a consequência que trazia a legalidade para que Adão desfrutasse da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, de ver Deus face a face. Tudo isso só era possível por uma razão, porque Adão estava obedecendo uma ordem que
Deus havia lhe dado. E a ordem que Deus havia dado para Adão era exatamente essa: você tem legalidade de comer de tudo quanto você quiser no jardim do Éden, inclusive do fruto da árvore da vida. No entanto, existe um fruto e existe uma árvore. Nela você não toca, nela você não pega, nela você não tem legalidade para comer. É como se o Senhor dissesse mais ou menos assim para Adão: aquela é a minha parte, aquela é reservada para mim, aquela você não pode tocar. Evidente que a literalidade do texto não quer trazer aquilo acerca de um dízimo ou de uma oferta, mas aquilo traz uma compreensão para nós que em todas as épocas e em todas as gerações e em todos os seres humanos, Deus sempre nos abençoa, Deus sempre alarga a nossa vida. No entanto, sempre existe uma parte que ela é de Deus e nela a gente não pode tocar. E quando nós tocamos na parte que é de Deus, começa tudo a dar errado. Eu observo que enquanto Adão não tocava no fruto do conhecimento do bem e do mal, a consequência era Deus descendo para se relacionar com o homem, era Deus descendo para conversar com Adão, era Deus descendo para ter um padrão de intimidade, de comunhão muito grandiosa e fora do normal. No entanto, o que eu observo com isso é que a bênção de Deus, a presença de Deus, a legalidade de Deus em intimidade com Adão, ela era na verdade uma reação. É essa a reflexão que eu quero trazer esta noite: a ação do homem e a reação de Deus. Como seres humanos que nós somos, por vezes nós sempre estamos prontos e esperando o agir de Deus na nossa vida. E de fato, o Deus que nós adoramos, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que age, Ele é um Deus que opera, Ele é um Deus que trabalha. Diz o profeta Isaías: porque desde a antiguidade não se viu e nem se percebeu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O nosso Deus, Ele age, o nosso Deus, Ele opera. No entanto, eu gostaria de trazer a esta igreja uma palavra de Deus para a nossa vida. Por vezes, ou por que não dizer, em muitas ocasiões na Bíblia Sagrada, Deus, Ele reage à ação do próprio ser humano. O fato de Deus descer dos céus ao jardim do Éden para conceder ao homem uma intimidade, uma graça, uma comunhão, aquilo nada mais era do que uma reação à ação de Adão. E qual era a ação de Adão? Era a obediência, era não tocar naquilo que Deus disse não toque. Então, enquanto Adão agia obedecendo, Deus reagia, descendo ao Éden, conversando com o homem, lhe abraçando, lhe amparando, lhe ajudando, e lhe trazendo uma comunhão e uma intimidade que todos nós que estamos aqui desejamos a cada dia ter mais intimidade com Deus. Quando eu olho para um templo, quando eu olho para uma casa, quando eu olho para uma congregação, para um lugar que foi escolhido por Deus, para que ali o seu nome seja exaltado, glorificado, magnificado, eu não posso deixar de me lembrar do primeiro templo da história da era judaica, o tabernáculo, quando Deus havia liberado ou libertado o povo de Israel da terra do Egito, onde eles haviam passado 430 anos escravizados por Faraó, até o dia que Deus levantou Moisés e libertou o povo da terra do Egito e os permitiu entrarem dentro do deserto. E agora uma grande caminhada começa na vida do povo de Israel. Eles passariam 40 anos no deserto, 40 anos em uma grande caminhada. É verdade que o foco do povo não era viver no deserto a vida toda. Ali nada mais era do que um caminho traçado por Deus para que o seu próprio povo um dia entrasse em Canaã, a terra que manava leite, que manava mel. Deus havia prometido aos patriarcas, o Senhor havia dito a Abraão, o Senhor havia dito a Isaque e havia confirmado a Jacó: a sua descendência eu lhe darei a terra que mana leite e mel, abençoarei o teu nome, engrandecerei o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora presta atenção, por favor. No período da peregrinação no deserto, foram 40 anos passando pelo sol castigante, passando pela turbulência da tempestade de areia, do calor excessivo durante o dia e do frio abaixo de zero durante a madrugada. No entanto, Deus fez
fez questão de amparar o seu povo. Deus fez questão de auxiliar o seu povo. Agora presta atenção, por favor. Houve uma recomendação de Deus para o povo de Israel, mediante a liderança de Moisés, em pleno deserto, que isso pode trazer para nós perguntas às vezes infundadas e que a gente não tem a própria resposta, se não por uma revelação divina. Como é que pode, no cume do Monte Sinai, Deus chamar a Moisés para uma conversa e dizer a Moisés: Moisés, a partir de hoje eu quero que vocês levantem um templo em pleno deserto, eu quero que vocês levantem um tabernáculo, porque eu quero ser adorado naquele lugar. Agora ouça-me bem, eu acho interessante Deus chamando o seu povo para levantar um tabernáculo em pleno deserto, para que o seu nome ali fosse adorado, exaltado e magnificado. Agora me escute bem, por favor. Quando eu olho para Moisés, Deus entregou a planta para Moisés, os metros quadrados que Moisés deveria formidavelmente edificar aquele tabernáculo. Mas uma coisa que nos chama a atenção é que neste primeiro templo, chamado de templo móvel e de tabernáculo, há uma coisa interessante: ele não foi feito de alvenaria, ele não foi feito de pedras preciosas como o templo de Salomão, ele foi feito de material muito simples, de madeira, de panos, de cortinas e etc. E alguém se pergunta: mas pastor, por que é que esse primeiro templo, por que é que o templo móvel, por que é que o tabernáculo em pleno deserto, Deus não mandou fazer de alvenaria? Existem algumas verdades porque Deus não mandou fazer de alvenaria o templo móvel em pleno deserto. Eu destaco pelo menos a principal: é porque quando Deus disse para o povo: faça o templo, levantem um tabernáculo, mas não de alvenaria, é porque um templo de alvenaria é um templo fixo, ou seja, não tem como você pegar esta construção depois de pronta e transportá-la para outro lugar. Um templo de pedra, de alvenaria, é um templo fixo, é apenas para este lugar e não para outro lugar. Quando o Senhor disse a Moisés: eu quero um templo móvel, eu quero um templo de madeira, de tecido, uma coisa rústica, ele estava declarando para o povo: faça um templo transportável. Mas por que, Jeová? Porque deserto não é lugar de crente viver a vida toda. Você vai fazer um templo móvel porque daqui a pouco vocês vão sair de dentro do deserto e vão chegar na terra da vitória. Isso aqui é uma palavra profética esta noite. Deserto não é lugar de crente, deserto não é para toda a vida, deserto é um tempo de Deus na tua vida, para tratamento, para melhoramento espiritual. Talvez você olhe para você mesmo, talvez algumas pessoas olhem para a sua vida, para o momento que você vive hoje, e até declaram: é um deserto profundo, é um deserto tremendo, este você entrou e dele você não passa. Isto é uma mensagem maléfica e maligna, mas a palavra de Deus para a nossa vida aqui esta noite é esta: tu não morrerás no deserto. Deus entrou contigo, Deus te tirará de lá. Deus permitiu você entrar neste vale, nesta turbulência, mas Ele mesmo tratará de te tirar deste lugar, e você levantará a bandeira da vitória em tempo oportuno. Se você crê nisso, levante a sua mão para o céu e dê glórias para o nome de Jesus. Aleluia! Era isso que Deus estava dizendo para o povo: eu quero um templo móvel, porque vocês entraram no deserto, mas não vão viver a vida toda. Vocês estão de passagem, vai andando, vai caminhando. Canaã é logo ali e está te esperando. Agora, uma outra razão pela qual eu acho interessante: como pode Deus pedir para o povo levantar um tabernáculo, levantar um templo? E é bom salientar para os irmãos que Israel saíram do Egito forasteiro, saíram do Egito em fuga. Eles eram escravos no Egito, eles não tinham tanta riqueza material. No entanto, o Senhor declara: eu quero um tabernáculo em pleno deserto. E aí eu começo a entender algumas coisas. É que deserto não é impedimento para a construção de templo, é que escassez não é impedimento para adoração. Alguém poderia até declarar: mas pastor, mas o Moisés,
olha a nossa situação, nós não temos tanta coisa. No entanto, o deserto não foi impedimento para que a casa fosse levantada, para que o povo entrasse lá dentro, para que o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado. Eu quero ser boca de Deus para lhe declarar esta noite: eu não sei o deserto que tu estás, eu não sei a turbulência que tu enfrenta, mas Deus vai suprir todas as demandas, e a casa vai ser erguida, a obra vai ser concluída. E tem mais uma coisa: o nome do Deus Todo-Poderoso será glorificado neste lugar. Levante a mão para o céu, por favor. Segure a mão da sua irmã, por gentileza. Pega na mão do teu irmão, por favor, e diz aí para ele: Deus vai usar você no deserto para levantar a casa. Deus vai salvar neste lugar, vai batizar com o Espírito Santo, vai curar a enfermidade. Só quem crê, levante a mão, abre a boca para adorar. Glória a Deus. Deus é assim, Deus complica, mas Deus explica. João poderoso, quando Pedro abre o peixe, o que é que tem lá dentro? Tem um denário. Mas pastor, como é que pode? Dinheiro no ventre do peixe, no fundo do mar. No fundo do mar não tem Banco do Brasil, não tem Bradesco, não tem Itaú, mas tem o Deus Todo-Poderoso que disse: eu sou o dono do ouro, da prata, minha é a glória, e eu encherei esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Levante a mão para dar glória a Jesus. Deixe-me cortar. O deserto passaria, Israel entraria em Canaã. Templo móvel não seria mais necessário. O vale acabou, a turbulência se findou. Ao entrarem em Canaã, menciona-nos a Bíblia Sagrada, Deus iria, através do seu servo, levantar o primeiro templo fixo da história de Israel. Acho interessante a história, porque quando Deus rejeita a Saul, o primeiro monarca da história de Israel, o Senhor diz ao profeta Samuel: Samuel, na casa de Jessé, o belemita, eu tenho alguém segundo o meu coração, ele reinará sobre Israel, eu o usarei poderosamente na terra. Aleluia. Davi assume o trono. Muitas coisas formidáveis, coisas contundentes, obras grandiosas Deus fez por intermédio de Davi, grandes batalhas conquistadas. No entanto, eu quero destacar esta noite, dentre tantas coisas formidáveis que Davi fez para Deus, através do reino em Judá e no reino norte, eu destaco quando Davi trouxe a arca da aliança de volta para dentro de Jerusalém. A arca da aliança representava a presença do Deus Todo-Poderoso, de maneira que aonde aquela arca estava, representava que Deus ali estava, que a glória ali estava, que a graça estava naquele lugar. No entanto, Davi traz a arca de Jerusalém lá para dentro de Jerusalém, com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita euforia, ao ponto de que ele canta, ele dança na presença de Deus naquela arca. No entanto, depois que ele traz a arca para dentro de Jerusalém, havia um sonho instalado na alma de Davi, havia um sonho impregnado no coração de Davi, havia um anelo que enquanto Davi não cumprisse esse anelo, ele nunca estaria plenamente feliz, plenamente realizado. Se eu não for incomodar você, por favor, dá um toque aí no irmão e diz aí para ele: havia um sonho no coração de Davi. Qual era o sonho, pastor? Ele anelava construir um templo para que Deus fosse nele glorificado. Ele traz a arca, ele traz a presença. E um dia, Davi, conversando com o profeta Natã, ele diz assim: Natã, eu olho para a minha própria casa, o meu palácio. Eu habito em uma casa grande, uma casa formidável, uma casa bela. Mas quando eu olho para a arca da aliança, que eu já trouxe para Jerusalém, eu vejo que ela não tem habitação. A presença de Deus, ela não tem um lugar para ser habitado. Natã, eu vou te revelar um segredo. Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu anelo construir um templo para Deus. A partir desse princípio, Davi começa a juntar ouro, começa a juntar prata, começa a juntar materiais de cobre, de
ferro, de pedras preciosas, tudo quanto Davi podia, ele foi juntando, foi arregimentando, para que um dia ele mesmo construísse o templo, para que o povo entrasse, para que o nome do Deus Jeová fosse exaltado e fosse glorificado. Ele mesmo faz a planta, ele faz os riscos, o desenho, a arquitetura do templo. Mas quando ele conversa com Natã e ele revela o sonho da alma, um projeto pessoal, não, um projeto espiritual, Natã escuta Jeová lhe dizendo: diga para Davi que ele é homem segundo o meu coração, diga para Davi que ele é o meu servo, diga para Davi que ele é rei porque eu o chamei para isso, diga para Davi que eu fiquei grato quando ele trouxe a arca da aliança de volta para Jerusalém. No entanto, diga para Davi, Natã, que eu não chamei ele para este negócio, eu não chamei ele para levantar templo. Diga para Davi que eu cumpri muitas coisas na vida dele, que eu tirei ele por detrás das malhadas das ovelhas do seu pai, que eu o consagrei rei, que eu lhe dei vitória, que eu lhe abençoei, que eu engrandeci o seu nome. Mas o projeto de construir o templo eu não vou dar para ele. E aí eu comecei a entender uma coisa: mas por que, pastor, que Deus não deu para Davi este sonho que ele tinha? No entanto, o sonho era para a glória de Deus, o templo era para a honra de Deus, o projeto visava a exaltação de Deus. Mas Jeová disse: não é com você, esse projeto não é para você. O que significa isso, pastor? Que para cada pessoa Deus tem uma vocação, para cada pessoa Deus tem um projeto. Não adianta você querer fazer o que é para que eu faça, ou eu querer fazer o que é para você fazer. Deus tem determinado para cada um o seu propósito, o seu projeto, a sua função, para que o seu nome seja glorificado. Jeová disse: o projeto é bom, a planta é boa, o ouro e a prata estão guardados, vai ser investido. Agora tem uma coisa: eu não vou deixar você construir. Quem vai construir o templo é o teu filho Salomão. Eu darei a ele a legalidade, eu darei a ele a autoridade, eu darei a ele a robustez, eu darei a ele o ouro, a prata, a pedra preciosa, eu darei a ele sabedoria, eu darei a ele fama, eu darei a ele glória, eu darei a ele nome, e ele levantará a casa. E tem mais uma coisa: o meu nome, Jeová Sabaó, El Shaddai, será exaltado nesse lugar, porque eu chamei ele para esse negócio. O que o pastor Tiago quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o pastor Cleiton Collins e a missionária Michele foram agraciadas por Deus para levantar essa grande obra. E me permita lhe dizer uma coisa: levantar templo, escute bem, eu acabei de construir um templo agora há pouco, fazem 5 meses mais ou menos que fizemos uma grande inauguração em Paraty 2, passamos 3 anos em uma grande construção. Eu vou lhe dizer uma coisa: construir templo mediante a orientação de Deus é privilégio para poucos. Vou repetir: construir templo não é privilégio para todos, mediante a orientação de Deus é privilégio para poucos. E eu quero parabenizá-los esta noite, porque Deus tem agraciado esta casa, Deus tem agraciado a vossa liderança, Deus tem agraciado a sua vida. Para quê, pastor? Para levantar este templo. Bonito será, formidável será, mas mais importante ainda é o nome dele nesta casa, é a glória dele nesta casa, é o poder dele nesta casa. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Dá um toque assim no irmão e diga para ele: meus parabéns. Não, diga mais forte: meus parabéns. Diga assim: porque você está sendo privilegiado de participar desta construção magnífica. Quando esta casa estiver desse jeito, quando este templo estiver desta maneira, um dia você se lembrará: eu botei um tijolo naquele lugar, eu reboquei uma parede naquele lugar. Faça parte da história, porque no livro das crônicas de Deus está tudo registrado para a bênção de Deus sobre a tua vida.
Toque no seu ombro assim, no seu peito e diga assim: eu ajo. Diga mais forte: eu ajo. E Deus reage às minhas ações. Enquanto Adão agia entregando a Deus a árvore do conhecimento, Deus reagia: eu desço e te dou comunhão. Enquanto Israel no deserto agia ofertando, sacrificando e construindo o tabernáculo, em tempos de deserto, Deus reagia. Reagia como, pastor? Vou te dizer só algumas coisas. Mandava maná de tarde e de noite. Mandava água mineral direto da fonte, da rocha. Durante 40 anos Jeová disse: vou mandar maná de tarde, vou mandar maná de noite, vou mandar água mineral direto da fonte, da rocha. Vou preservar a tua roupa, não vai desbotar, não vai se rasgar, não vai descosturar. Durante 40 anos eu preservo a tua roupa. O pezinho do jovenzinho que saiu lá do Egito pequeno vai crescendo, a sandália vai crescer também. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. E tem mais uma coisa: durante o dia eu coloco a minha coluna de nuvem, a glória de Deus, a Shekinah de Deus, e durante a noite presença de fogo aceso durante 40 anos. O que é isso, pastor? Você age para Deus e Deus reage para você. Enquanto você investe no reino, enquanto você adora o Senhor, enquanto tu faz a obra com alegria, os céus estão abertos e a providência do alto está descendo aqui para te abençoar nesse lugar. Levante a sua mão para o céu, por favor, e diga bem forte assim comigo: eu ajo e Deus reage. O culto tem essa primícia. Me permita lhe dizer uma coisa: deixe eu desconstruir uma teologia moderna, mas herética. Há uma teologia sendo apregoada: venha para o culto, vamos colocar Deus no canto da parede. E hoje ou Deus faz ou Deus faz. Que Deus é esse que eu, como mero mortal, posso colocá-lo na parede e dizer: ou o Senhor faz ou o Senhor faz? Não! O culto, a primícia do culto não é vir para receber. A primícia do culto, repete comigo, é vir para entregar. Entregar o que, pastor? A melhor honra, o melhor louvor, a melhor glória, a melhor exaltação, as melhores lágrimas, o melhor sacrifício, a melhor oferta. O que você tem de melhor, o que nós temos de melhor, a gente vem para o culto para entregar. É a nossa ação, e a reação de Deus vem depois. Abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medida sobre a tua vida. Transbordarão os teus lagares de vinho. Eu abençoarei, porque Deus reage as nossas ações. Aleluia, Jesus. Eu me lembro quando os 3 magos foram ter com Jesus, menino recém-nascido. Eles chegam diante de Cristo, abrem os seus tesouros e entregam ouro, incenso e mirra. Prostam-se a ele, adoram ao menino, exaltam o seu nome. E depois, pastor, o que é que acontece? O texto diz: e quando eles voltaram para casa, repete comigo, voltaram por outro caminho. Diga aí pro irmão: voltaram por outro caminho. O que é isso, pastor? Quem vem para o culto e entrega para Deus o que tem de melhor, nunca volta para casa do mesmo jeito, sempre volta por outro caminho. Chegaste pelo caminho da humilhação, Deus te fará voltar pelo caminho da exaltação. Chegaste pelo caminho da perca, Deus te fará voltar pelo caminho da conquista. Chegaste pelo caminho das lágrimas, Deus te fará voltar pelo caminho do sorriso e da alegria. Chegaste pelo caminho da enfermidade, voltarás para casa pelo caminho da cura. Isso aqui é profético de Deus para a tua vida aqui essa noite. Coloque a mão no ombro da sua irmã, por favor, e diga aí para ela: pelo caminho que você veio, você não volta. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar por completo. Dá para levantar a mão para o céu para dar glórias a Jesus? Salomão é agraciado por Deus para construir o templo. E o que eu acho interessante é que Davi sabia que agora o templo não era ele que ia levantar, mas era o seu filho. No entanto,
Davi pega a planta que ele mesmo fez. Davi pega todo o ouro, toda a prata, tudo quanto ele havia arrecadado, diga assim comigo, e entrega na mão de Salomão. Se ele fosse alguém ciumento, ele seria aquela pessoa que dizia: eu te vira sozinho, eu vou dar a glória para outro. Só que Davi tinha muita maturidade espiritual e ele entendia: o que é meu, ninguém toma. O que é teu, Salomão, é teu e ninguém toma. Não adianta alguém tentar roubar aquilo que Deus reservou para você. A bênção é tua, a vitória é tua, a providência é tua. Levante a mão para o céu aberta, fecha a tua mão e toma posse da providência do céu. A graça de Deus está aqui esta noite para abençoar a sua vida poderosamente. Aleluia! Salomão pega tudo que Davi, seu pai, lhe dá: o ouro, a prata, o ferro, o cobre e a planta. E ele acrescenta tudo quanto faltaria para construir o templo. Salomão entrega diante daquele templo, diante daquela construção, tudo que ele tinha de melhor. Eu acho interessante, para a conclusão desta reflexão esta noite, depois que Salomão levanta o templo com ouro, com a prata, e as bases são feitas de melhor material, Crônicas capítulo 7 diz que depois que a construção acaba, Salomão, diante do altar de Deus, ele vai orar para consagrar a casa. E a Bíblia diz assim: e tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o sacrifício e o holocausto. Jeová dizendo: eu estou recebendo o que você está me dando, Salomão. Salomão, eu estou recebendo o que você está me dando, Salomão. E a glória de Deus encheu aquela casa. E o texto dizia: os sacerdotes não podiam ficar nem de pé para ministrar, porque a Shekinah de Deus inundou a casa por completo. Era Deus dizendo a Salomão: você me entrega e eu te recompenso. Toma graça, toma unção, toma poder, toma glória de Deus na tua vida. Mas eu finalizo isso aqui dizendo algumas verdades ainda. Depois que Salomão ora, consagra, e o fogo desce e queima o sacrifício, e a glória de Deus enche aquela casa, o Senhor faz questão de dizer a Salomão: Salomão, você me entrega e eu te recompenso. E começo com a minha glória sobre o templo. Mas tem uma coisa, Salomão: eu vou deixar algumas coisas intrinsecamente ligadas nesta casa e nunca sairão. O que será, Senhor? Anota. Primeiro lugar, os meus ouvidos estarão atentos à oração desta casa. O que é que Jeová estava dizendo para Salomão? Salomão, não haverá uma oração que eu não ouça, não haverá uma oração que não seja respondida. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Eu ouvirei o clamor da minha igreja nesta casa. Eu estou reagindo à sua atitude, Salomão. Os meus ouvidos estarão lá dentro, naquele dia angustiante, amargurado, de lutas e turbulência, que tu entrares nesta casa pensando em parar, em desanimar, em retroceder. Mas quando tu orares, os meus ouvidos estarão atentos à oração desta casa, e eu trarei resposta sobre a tua vida. Glória a Deus, meu Deus, glória a Deus. Terceiro lugar, Salomão, os
meus olhos estarão atentos fixamente a esta casa. O que é isso, Deus? Eu estou dizendo para você que eu te acompanharei, eu estarei olhando a tua vida. Às vezes eu entendo e sei que a luta é tão grande, a problemática é tão intensa, que nós pensamos: Jeová está vindo, todo mundo só não olha para mim. Ele abençoa o da direita, abençoa o da esquerda, abençoa o da frente, o da retaguarda, parece que só eu que não vejo. Salomão, os meus olhos estarão atentos a esta casa. Eu estou querendo lhe declarar que eu vejo a tua vida, eu vejo a tua casa, eu vejo a tua parentela, eu conheço a tua dor, eu sei as tuas lágrimas, e como eu estou vendo e eu estou ouvindo, eu trarei brados de vitória no meio da congregação, para que o meu nome seja exaltado. Terceiro lugar, Salomão, o meu nome, repete comigo, o meu nome, diga mais forte, o meu nome estará nesta casa. O que é isso, pastor? Diz aí pro irmão: presença confirmada. Diz aí pro irmão do outro lado: presença confirmada. Eu ouvi a tua oração. Deus disse em Êxodo: eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi o seu clamor, eu conheço as suas dores. Salomão, eu estou dizendo a você que a semelhança do que eu disse a Moisés, eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu conheço a tua história. Moisés, diga para o povo: eu... Se eu não for te incomodar, fica de pé comigo, por favor. Já estou concluindo. Fica de pé comigo, por favor. Fica de pé comigo, por favor. Se puder colocar a Bíblia no banco, coloque a Bíblia no banco. Segure a mão do irmão, por favor. Segure a mão do seu irmão. Levante a mão dele o mais alto que você puder levantar. Levante a mão dele. Levante a mão dele. Diga bem forte assim comigo: a gente age. Não, diga mais forte: a gente age. E Deus, mais forte, e Deus reage, trazendo respostas de vitória no meio do seu povo. Abraça teu irmão, diz aí para ela: você está agindo e Deus está reagindo esta noite. Abre a tua boca, rasga o teu peito para adorar. Eu estou descendo para resolver o problema, Moisés. Deixa que com Faraó eu resolvo. O Senhor diz assim a Salomão: Salomão, recebi o teu sacrifício, recebi o teu culto, recebi a tua oração, recebi o teu sacrifício. Receba as respostas, receba a glória, receba a presença dos meus ouvidos ouvindo a tua oração. Saiba que os meus olhos estão atentos vendo a tua história 24 horas por dia. Salomão, dorme em paz. Por quê, Senhor? Porque o meu nome estará perpetuamente nesta casa. O que é isso, Deus? Eu estou lhe dizendo que a minha presença estará com você todos os dias da sua vida. Por vezes nós queremos que Deus faça tantas coisas na nossa vida. E há alguns dias atrás, eu lendo a literatura, eu achei uma frase interessante: se você quer que Deus faça por você algo que Ele nunca fez, faça para Deus algo que você também nunca fez. Você pode colocar a mão no ombro do irmão e orar por ele? Eu queria finalizar esta palavra orando por você. Não, essa oração, do contrário do que você poderia pensar, não é para você pedir nada, a não ser pedir para que Deus receba aquilo que você tem de melhor para entregá-lo nesta noite. Você tem alguma coisa para entregar a Deus essa noite? Um culto, um louvor, uma adoração? Coloque a mão no ombro do irmão. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Deus, na beleza da tua santidade, te adorando.
Viemos a este lugar esta noite para entregar ao Senhor o que temos de melhor. O melhor culto, a melhor adoração, a melhor honra, a melhor glória, o melhor louvor, o melhor coração contrito e quebrantado, as melhores lágrimas, o melhor dízimo, a melhor oferta, o melhor sacrifício. Pai, do trono da tua graça, recebe o que viemos te entregar esta noite. Pai Santo, que chegue diante do trono da tua graça, com incenso suave diante das tuas narinas. Pai eterno, diante do altar do culto que vimos te prestar esta noite, estamos depositando aquilo que nós temos de melhor, porque reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos a tua glória sobre nós. Pai eterno, enquanto a tua igreja canta, enquanto a tua igreja te adora, enquanto a tua igreja reconhece a tua soberania sobre nós e deposita diante do altar de Deus tudo quanto temos de melhor. Pai, a nossa oração esta noite é esta: atenta para o nosso sacrifício, atenta para a nossa oração, atenta para a nossa oferta, atenta para a nossa vida, atenta para os nossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Pai eterno, e enquanto assim nós fazemos, que as portas dos céus estejam abertas sobre nós, que haja sobre nós a resposta do eterno Deus, que haja graça, que haja unção, que haja poder, que haja multiplicação das tuas bênçãos sobre nós, independente do que faça conosco, independente do que aconteça conosco. Nós estamos aqui depositando no teu altar o que nós temos de melhor, porque se tu fizeres, tu és Deus; se tu não fizeres, tu permanece Deus. Se a porta se abre, tu és Deus; se a porta se fecha, tu és Deus do mesmo jeito. Ao teu nome a honra, ao teu nome a glória, ao teu nome o louvor, ao teu nome a exaltação, ao teu nome a magnitude, porque tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode cantar assim? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, se curado for, se tudo der certo, mas se não der, continua sendo Deus. Se Deus fizer, cante. Se não fizer, se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, levante a sua mão. Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Adore-o. Se tudo der certo, adore-o. Abre a tua boca para adorar nesse lugar. Continua sendo Deus. Diga: minha fé. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Diga para ele: eu aprendi a te adorar, pelo não que ele faz, mas pelo que ele é. Ele é Deus. Dele veio sim o amém, somente Ele e mais ninguém. Levante a mão e declare: a Deus seja o louvor, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua
Louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de saber se nessa noite nós temos alguém em nosso meio que deseja entregar a sua vida para Jesus. Essa noite é uma noite muito especial, o céu está aberto e eu tenho certeza que Deus falou no seu coração. Se você quiser hoje tomar uma decisão, se você quiser hoje agir, como foi pregado aqui, entregando a sua vida para Jesus, com certeza Deus vai reagir em teu benefício. Aleluia. Se você quiser, você pode fazer um sinal com a sua mão. Nós vamos estar orando pela sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós já estamos encerrando. Eu gostaria de agradecer a Deus pela vida do pastor Tiago, sua esposa, a irmã Mônica, seus filhos também, sua filha, seu filho. Deus abençoe em nome de Jesus essa família. Muito obrigada, pastor, por poder vir compartilhar conosco. Da última vez que eu vi o senhor pregando, Deus falou muito ao meu coração, ali na abertura do Congresso de Mulheres, ali em Abreu e Lima. E ali naquele dia Deus colocou no meu coração de convidar o senhor para vir aqui um dia. E eu estava esperando um dia especial. Não que os outros não são, mas eu queria um dia muito especial. E aí quando foi a festa dos varões, eu até comentei com o irmão Thales. Eu disse, irmão Thales, tem um pregador, mas eu estou... Aí ele fez, chama ele, missionário. Eu disse, não, estou aguardando. Não é agora, é para um outro momento. Então chegou, né? Também nós estamos comemorando o aniversário da nossa igreja. E como nós estamos em campanha para arrecadação, para terminar a construção do templo, nós também não fizemos festas grandiosas, né? Porque às vezes a gente faz a festa, gasta tanto na festa que não consegue nem alcançar o objetivo. Então, nós estamos aqui muito simples, mas o que importa é que hoje o céu aqui desceu, aleluia, na terra. E a nossa oração subiu, nossa adoração subiu ao céu. E o Senhor está presente nesse lugar. E é nas pequenas coisas, na simplicidade que Deus opera. E eu mesma estou saindo aqui hoje de posse de vitória. E sei que muita gente está saindo também em nome de Jesus. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Isaías. Que ele está bronzeado, irmãos. De tanto que ele trabalhou aqui carregando, arrumando com os irmãos e irmãs que ajudaram também, a equipe, né? Que ajudou o pastor Isaías. Deus continue abençoando em nome de Jesus. As irmãs que prepararam ali uma cantina. Irmã, tem tanta coisa gostosa ali naquela cantina. Tem quibe, tem caldinho, tem cachorro quente, munguzado. É o munguzado do irmão Roberto, é? Ah, meu Deus do céu, isso aí você não pode perder. É do Roberto e da Bina. O que mais que tem, irmã Marilza? Quibe, olha, você tem que passar ali, irmão, para provar, viu? Não tenha pressa de ir embora, passe lá, deixa Deus te usar, coma à vontade, que é de Jesus, é da igreja, não vai engordar. Eu profetizo em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Então que Deus abençoe. Quero também louvar a Deus pela vida da irmã Jaqueline, que está completando mais um ano hoje, né, Jaqueline? Deus abençoe. Vem cá que a gente vai orar pela sua vida em nome de Jesus. E essa semana teve muita gente que fez aniversário. Teve a irmã Eliade, ela tá aí, Eliade. Vem aqui também, irmã Eliade. Teve Jane também, de Sandro. Darlene. Todo mundo que vai orar pelas irmãs, pelo encerramento do culto, pela vida do pastor Tiago, todos os irmãos. E também vamos orar pelos vizinhos aqui. Amém? Porque a gente tá chegando agora e sabe como é, né? Nós viemos aqui para abençoar esse lugar, para abençoar essa vizinhança toda aqui. Esse bairro, a gente já abençoa do lado de lá. E agora vamos continuar abençoando mais ainda, amém? Em nome de Jesus. Amém. Também irmã Jane também. Irmã Jane. Deus manda dizer, minha filha. Continua com essa força, buscando. Os projetos novos que eu colocado na tua vida.
aí, para a honra e glória do meu nome. Não, quem lembra? Vou te encher, muito bom ver a tua vitória, a vitória do teu esposo, a vitória na tua casa. Vou colocar uma palavra nova na tua boca, e quando tu falar lá na câmara, onde tu estiver, eu estarei contigo. Não, quem? Não, Glória a Deus. Também está aniversariando o irmão Flávio, nosso cinegrafista oficial. E cadê a irmã Jane? A irmã Jane não estava aí? Sandro. Vamos orar. Deus amado, nós apresentamos cada um dos aniversariantes, ó Pai, que aqui estão, que as tuas bênçãos estejam sobre eles, que as tuas bênçãos sejam abundantes, ó Deus, sobre a vida dos teus filhos. Ó Deus amado, nós abençoamos cada um dos teus servos com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Ó Deus bendito, cada vizinho, Senhor, deste templo, que a tua bênção e a tua graça esteja em cada lar. Que o Senhor, ó Deus, traga paz e traga a tua bênção, Senhor da glória, sobre a vida de cada vizinho desta igreja. Nós te rogamos, ó Pai, sobre a vida deles, sobre a vida de cada família, de cada parente, de cada lar que circunda, ó Pai, esse lugar. Deus bendito, nós te agradecemos por esse culto. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fez nesse lugar, pela tua presença aqui, ó Deus, que é o mais importante, pois se tu não estivesses aqui, ó Deus, nada disso faria sentido. Mas te louvamos e te engrandecemos, porque onde há 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Nós te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão. O amor de Deus, o nosso Pai amado, a graça salvadora e redentora de Jesus, seu Filho, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam conosco, hoje e eternamente. A igreja diz amém. Salve seu irmão com a paz, Senhor. Procura a cantina lá no fim.